O Olímpio, você citou agorinha a excursão. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque repercutiu de uma maneira bem legal, né? Essa excursão, a gente não é todo dia que a gente vê esse tipo de feito nas categorias de base. Recentemente teve o Goiás, né? Que faz alguns torneios internacionais. Mas assim, o Goiás faz com base mais moleque, né? Bem mais novo. Os caras pré-profi, né? Já foi a galera do Sub-20. Para enfrentar equipes de diferentes idades, de diferentes regiões. Como é que foi essa excursão do Vila em Portugal? Olha, foi, sem dúvida, assim, incalculável o ganho que a gente teve nessa excursão. A gente vê ali um pouco do futebol europeu contra o nosso, assim, de fato, né? Não ficar aquela coisa comparando, mas a gente viu a prática ali. Os meninos também viram, né, a diferença que às vezes fica aqui achando que nessas coisas, achando que uma hora que eles tiverem a oportunidade vai chegar lá e vai se virar bem, porque é brasileiro, tal. Né? A gente viu ali de perto a escola europeia que está muito à frente da nossa. Né? Prova disso é que os times estão cada vez mais trazendo treinadores, até português, né? Eu ia dizer europeu, mas de fato ali de Portugal. São jogos assim, extremamente competitivos, extremamente estudados, extremamente com comportamento tático impecável, né? Coisa que aqui a gente ainda falha muito, principalmente no processo de base. Né? Às vezes o atleta não é nem dificuldade, mas assim, já um pouco mais desleixado, né? Com essa parte do jogo. E lá tem um fato muito interessante, a gente tinha um atleta aqui na base do Vila, o Jefferson, que a gente acabou negociando com o Vitória de Guimarães de Portugal, e lá ele jogou contra nós. O Jefferson aqui, ele tinha uma dificuldade de entendimento de jogo absurda. Ele subia para o profissional para completar treino, ou às vezes porque estava muito bem na base, aí subiam para dar uma oportunidade. No profissional ele tinha uma dificuldade de entendimento de jogo absurda. Né? A ponto, às vezes, até do treinador do profissional na época falar com o presidente, falou, tem que rever o que está sendo feito, o que o treinador está fazendo na base em termos de ensino, de parte tática, porque os meninos, o Jeff está perdido. E lá contra nós, impecável, parecia o Guardiola dentro do campo, né? Tanto individualmente quanto nos ajustes ali com os companheiros, né? Então o Jefferson é um atleta que foi para lá, teve a imersão lá no futebol europeu e hoje conseguiu se virar bem, tanto é que o Vitória Guimarães adquiriu ele definitivo. Hoje ele é jogador do Vitória Guimarães. Então foi muito bom, né, para a gente ver isso de perto, para a gente ver algumas coisas de mercado também, que está acontecendo bastante, né? A entrada aí dos atletas africanos no mercado. Futebol português está na base, eles podem até 6 atletas estrangeiros. E de todos os times que a gente enfrentou ali, das 6 vagas que eles tinham para estrangeiros, 5 eram preenchidas com jogadores africanos. E aí eu vendo aquilo lá, eu pedi para o nosso pessoal do departamento de mercado fazer um estudo. Falei, cara, curiosidade, faz um levantamento aí da Champions League. Vamos ver o percentual de jogadores africanos jogando a Champions League. A Champions League dessa temporada que vai iniciar agora, das equipes classificadas, quase 7% dos jogadores são africanos e 17% são jogadores africanos que naturalizaram o europeu. Ou seja, se você for somar aí quem é africano, né, praticamente 1/4 da Champions League hoje é preenchido por jogadores africanos. Né? Então eles estão entrando no mercado. Acredito que por uma série de fatores, a gente pode, se tiver tempo, a gente pode abrir isso aí também. Eu quero saber. Vamos lá. Porque a gente tá falando sobre isso, já tem... A gente falou isso com o Pedro e falou isso com o Eduardo também, né? O Goiás está com um africano sub-20, né? Sim. A gente tentou trazer 3 africanos, né, lá de Portugal, mas o panamenho que veio para o profissional do Vila foi um parto, né, para poder ser regularizado. Não por problema do Vila, mas por questões burocráticas, Polícia Federal, visto de trabalho, etc. O africano que chegou no Goiás... É nigeriano, né? Ele é Nigerino. Nigerino. Não é nigerino. É nigerino. De Níger. Ele demorou a estrear por causa de documentação. Então, assim, ele foi barrado no aeroporto 2 vezes por causa de documentação. Então, assim, a gente achou muito arriscado, porque a janela já está próxima aí de fechar, né? Mas é um mercado que a gente vai estar atacando aí nas próximas janelas, né? A gente deve mandar alguém para a África, né? Estamos vendo ali algumas regiões. Hoje já tem vários brasileiros que fazem esses trabalhos lá na África. Então a gente já está fazendo alguns agendamentos para mandar alguém para estar observando também africanos.
porque é uma vontade que eu tenho de poder inserir, né, aqui no Vila Nova. E os fatores que o mundo hoje está olhando a África, né? No nosso primeiro jogo lá contra a Vitória de Guimarães, um empresário bem conceituado lá, que mora em Lisboa, ele é até brasileiro, ele me falou: Olímpio, já tem 5 anos que eu não trago um brasileiro para Portugal. Eu falei: por quê? Ele falou: cara, você traz um brasileiro aqui num CT desse aqui, que é a Disney, né, do futebol, tudo impecável. Aí o cara chega aqui: não adaptei, não sei o quê, tal, comida, o clima, muito frio uma época, muito quente depois, não sei o quê, não adaptei. Agora eu trago um africano para cá, se ele for comer pedra, ele vai ligar em casa e falar: mãe, pai, tá tudo bem, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, porque ele vê aquela adaptação não é nem como chance financeira, é como sobrevivência, né? Então, isso aí tá pegando muito. E até abrindo essa parte aí da adaptação, a gente sofreu com isso. Teve um jogador nosso que teve uma proposta até interessante para ficar lá, ele ficou lá, depois de 15, 20 dias, ele ligou para a gente e falou: quero voltar, não adaptei. Né? Então a gente sentiu isso na pele. Não vou abrir aqui o nome dele para não expor e não queimar. Mas a gente teve atleta que foi negociado lá e quis voltar, né? Por problema de adaptação. Mas foi só ele ou teve algum outro também que vocês acabaram? Não, teve mais. Teve mais? É, então tem chance de, daqui a uns dias, negociações na base do Não. Vila? Eu falo assim, teve mais que também falaram que não adaptaram. Tá, entendi. Né? E a gente, aí, assim, é inacreditável, né? Porque é o caminho inverso, né? Todo jogador quer ir para lá e de repente está lá, tem a oportunidade e quer voltar. Mas, enfim, ele tem as razões dele. Vamos respeitar e continuar o trabalho aqui. Mas voltando ali, né, um dos fatores que o futebol africano tá entrando aí no mundo, um dos fatores é esse. Um outro fator que eu acredito muito é a questão cultural, né, que o pessoal já reclama muito, que o futebol brasileiro já não é mais o mesmo, tal. O brasileiro sempre teve de diferente a improvisação, né, dentro de campo, a capacidade de driblar, de improvisar, de fazer algo diferente. Coisa que a gente está vendo diminuir, né? E o que eu acho que alguns fatores disso aí? O futebol de rua acabou, né? O futebol de escola diminuiu muito. O hobby da criança jogar futebol vem diminuindo muito, né? Pela tecnologia, por outras coisas aí que atraem mais. E a África ainda está muito distante disso. Às vezes o que tem lá para fazer para uma comunidade ali, num lugar muito longe, é jogar bola. Né? Então acredito que eles vêm tendo esse desenvolvimento natural do futebol. Né? E prova disso é que você também vê aí, você pega a seleção da França em 2018, campeã. Né? A maioria, 70% lá de jogadores nasceram na África. Né? Aí pega esse estudo que a gente fez, 25% hoje da Champions League são atletas africanos. A maior do Brasil agora chegou em Goiânia. Para você que está vendo o 10 Centralizados, a João Fumaça Tabacaria tem uma oferta especial para você. Eles têm descartáveis, juices, coils e tudo que você precisa para aprimorar suas sessões de vapor. Use o código 10C, ganhe R$10 de desconto e aproveite a entrega grátis para toda Goiânia. Fale com eles pelo WhatsApp 629-9170-4390.